Marcos 9, a partir do 2. Marcos 9, tá? E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as podiam branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitado entre os mortos. E interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, ou respondendo Jesus, disse: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele estava escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele, respondendo, disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não puderam nós expulsar? 29. E disse-lhe:
esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Deus nos abençoe através desta palavra, que o Espírito Santo venha nos fazer compreender este capítulo 9 de Marcos, as lições que nele está escrita, o que nós podemos compreender daquilo que Jesus queria, daquilo que Jesus estava dizendo ou ensinando aos seus discípulos, principalmente ao grupo de apóstolos, que mais tarde seriam eles que dariam sequência à igreja aqui na terra. Nós estamos com a nossa lição, e quem está com ela aí aberta, quem não está e tem ela digital também abra no aplicativo. Se você não tem ainda lição nem física nem no aplicativo, ainda tem lição aí? Ainda tem lição, pastor Fábio? Ainda tem lição? Ainda tem lição, tá? Passa ali e pega. Quantas pessoas não têm lição ainda? Quem não tem dessa aqui? Uma, quem mais? 2, 3, 4, nem física e nem aplicativo? Ainda não? Ô pastor Fábio, vai essas 4 pessoas, por favor, vai lá no balcão, por favor. Dá uma chegadinha lá, irmão. Vocês 4 que não têm lição ainda, por favor, vão lá. Vão e voltam, para a gente estudar. Tá? A lição de hoje, como todas as lições, ela é organizada em tópicos. Nós temos aqui 3 tópicos muito interessantes a serem estudados. Primeiro tópico da lição: o servo é transfigurado. Nele nós vamos estudar, nesse tópico tem 3 subtópicos, que é sobre o resplendor, o brilho incomparável, as visitas ilustres que ele recebeu e o entendimento limitado dos apóstolos, tá? Nessa lição de hoje, eu quero fazer no final um resumo, trazendo para nós que não há diferença tão grande entre eles e nós, porque todos nós somos humanos como eles eram e limitados como eles eram. Tá bom? No segundo tópico, nós vamos estudar o poder da fé genuína. O poder da fé genuína, tá? Poder da fé genuína. Nele nós temos também 3 tópicos, que é a correção teológica que Jesus fez da má interpretação das Escrituras, certo? Lição 7, gente, tá? Nós vamos estudar a reação demoníaca. Eu achei isso aqui até, o título até forte, né? Reação demoníaca, o que aconteceu naquele dia. E também a disciplina espiritual. E aqui, quando fala disciplina espiritual, está falando da narrativa doutrinária de Jesus para corrigir os apóstolos. No terceiro tópico, o serviço leva à honra. O serviço leva à honra. Nele nós temos humildade e tolerância, renúncia e santidade, e encerra-se, portanto, vaidade e ambição, primeiro subtópico, humildade e tolerância, e encerra com renúncia e santidade. Muito bem, interessante. Eu tenho certeza que nós teremos um bom aproveitamento nessa manhã em relação ao conhecimento das Sagradas Escrituras e do livro o qual nós estamos estudando. Pode ser que seja necessário a gente pegar alguma referência de outros livros até da Bíblia para compreender a lição de hoje, que está em Marcos, ok? E para iniciar, a introdução
a introdução dessa lição, eu vou ler a introdução dela. E essa introdução aqui, basta a introdução, nós teríamos a aula completa e eu vou dizer por quê. Leia comigo, fite os olhos na introdução. Chegamos à segunda metade do Evangelho de Marcos. A partir de agora, o servo de Deus marchará firmemente em direção à cruz. Nesse capítulo 9, Jesus manifesta um vislumbre da beleza da sua glória, ensina sobre o poder da fé genuína e corrige o rumo de corações egoístas. Para tanto, em cada evento preciosos, segredos de seu reino são revelados. Quando eu li esse texto áureo, eu pensei comigo, a lição poderia só ser isso aqui. Poderíamos estudar, desbuçar ou debruçar sobre as Escrituras com esses três assuntos que está dentro desse comentário que o escritor fez. Porque nele tem algumas verdades. Primeiro, a manifestação de Deus através de Jesus. Está aí, ó. Jesus manifesta o vislumbre da sua beleza, da glória. E aqui nós estudaríamos sobre as manifestações de Deus à humanidade, principalmente revelando-se através do seu Filho Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos fala através de seu Filho Jesus. Então, quando Jesus vem, quando Jesus nasce, quando começa a nova aliança, o Novo Testamento, no nascimento, eu defendo a ideia de que tudo começa no nascimento de Jesus. Há os que defendem que é a partir do Calvário, mas o Calvário só existiu porque alguém nasceu para ele, e Jesus nasceu para morrer no Calvário. Então, no nascimento de Jesus, primeiro, o seu nascimento foi miraculoso. Segundo, o seu nascimento foi profético. Terceiro, o seu nascimento foi revelado a pastores e a magos. Deus estava se revelando através de Jesus. Eu não vou demorar muito tempo aqui, mas é para a gente entender essa introdução. Então, Jesus manifesta que Ele é a revelação de Deus. E durante o seu ministério, Jesus manifesta através de milagres, sinais, curas, maravilhas, como ressurreição de mortos, multiplicação de pães, milagres na natureza, fazendo com que o mar se acalmasse, andando sobre ele. Isso aqui revela a grandeza de Deus através de Jesus. Aqui nós estudaríamos isso. Segundo, Jesus ensina sobre o poder da fé genuína. Está aí na introdução. Então, imagine nós pararmos aqui e analisarmos todas as aulas que Jesus deu a começar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte que começa em Mateus 5 e vai lá para quase Mateus 8. Jesus ensinando a judeus, aos homens da lei, aos escribas e fariseus, dando aula sobre Deus, sobre a vida eterna, sobre a vida humana, como eu tratar o irmão Lei, como eu tratar a irmã Isa, como eu tratar os meus pais, como eu tratar as pessoas de igual modo, o respeito, a atenção, as aulas, os ensinos de Jesus sobre humanidade, sobre perdão, sobre vida eterna. E aqui passaríamos mais do que uma manhã estudando. E o terceiro ponto da introdução é onde Jesus corrige o rumo do coração. Isso aqui, irmãos, dá vontade da gente chorar.
E eu vou repetir a frase: Jesus corrige o rumo do coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E aquilo que parece estar certo ao nosso ponto de vista, ao nosso achismo, aos olhos de Jesus, não estava. E aí ele corrige a direção que os apóstolos estavam andando, ensinando-os. E eu vou repetir, porque a partir deles a igreja daria sequência. Então Jesus estava formando neles tudo aquilo que Jesus queria que eles dessem sequência. Essa introdução é de uma riqueza muito grande, é de uma profundidade muito grande, a gente perceber o que Jesus trouxe ao estar com o seu colégio apostólico e ensiná-los a mostrar a revelação de Deus, ensinar as verdades sobre a fé genuína e corrigir o coração egoísta. Amém? Então essa introdução aqui, nós não vamos parar nela, vamos dar sequência da lição para ganharmos tempo. Primeiro tópico e o primeiro subtópico: brilho incomparável. O versículo base é o 2. Mas antes do 2, deixa eu ler o versículo primeiro aqui. Quem está com a Bíblia aberta aí? O versículo primeiro diz assim: dizia-lhes também, olha o que Jesus disse para eles: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Aqui há alguns. Esse versículo primeiro está dentro do capítulo anterior de Marcos 8, que nós estudamos a semana passada. Aí o escritor Marcos diz assim: depois dessa conversa, 6 dias depois dessa conversa, acontece a transfiguração. Então o versículo primeiro apontava para o que ia acontecer na sequência da caminhada. A Bíblia está aberta no capítulo 9 aí? Pega uma caneta e marca aí, ó, e escreve alguma coisa referindo-se. O versículo 1 aponta para 6 dias depois. E aí o versículo 2 já diz: 6 dias depois. Depois de quê? De Jesus ter dito que alguns deles veriam. Tá? A maior parte dos comentaristas e estudiosos acreditam que Jesus se referia para a sua transfiguração. E aí Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai orar. Outra vez Jesus vai orar. Jesus aqui ainda está na região distante de Jerusalém. Como nós, aí tem um mapa. Dá uma olhadinha, você está com o mapa aberto, pronto. Veja onde Jerusalém está. Jerusalém está na região da Judéia. Jerusalém está na região da Judéia. Judéia, Jerusalém, você vai encontrar ali Belém, algumas cidades ali, tá. No meio, siga o mapa. No meio do mapa é a região de Samaria. Os samaritanos estavam no meio. Lá no fim do mapa está a região da Galileia. A região da Galileia. Na região da Galileia, você vai encontrar algumas cidades conhecidas. Na região da Galileia, achou Galileia aqui? Pronto. Caná, outra cidade conhecida. Naim, e a cidade que Jesus morava, Cafarnaum, tá? E Nazaré também, a cidade a cidade não, o vilarejo, né? O vilarejo. Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém? O vilarejo onde Maria, a cidade foi Belém, onde Maria habitava.
Prestamos atenção, portanto, Jesus teria que sair da Galileia, o caminho aqui, Jesus está começando a voltar da região da Galileia para ir em direção a Jerusalém para a sua morte. Mas antes de ir, nessa mesma região, provavelmente o monte que ele levou os seus discípulos foi o Monte Tabor, provavelmente, era um monte alto, tá? E os indícios de hoje apontam que realmente foi aquele monte. E ali naquele monte, aconteceu um episódio que nós vamos ver depois, no final da aula. Outra vez, Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar e os três dormem. Marcos não citou isso, mas Lucas citou no final da aula, eu vou trazer para vocês. Dormem outra vez. As limitações humanas, depois a gente fala sobre isso. E quando chegam ali, versículo de número 3, aponta que as vestes tornaram-se resplandecente extremamente, a ponto de não ser comparado com nenhuma veste lavada pelos lavandeiros. Tá? E naquela hora, naquele momento, naquela ocasião, quando ele foi transfigurado diante deles, a ponto das vestes refletirem desta forma, Mateus diz que o rosto de Jesus era como o sol, resplandecia. Não fazia muito Jesus chamara os seus opositores de hipócritas. Isso está no capítulo 7 de Marcos. Termo que remete ao cenário teatral. No teatro, o ator usa máscaras e maquiagem para se tornar uma outra personagem a quem ele vai apresentar. Então, o ator dificilmente apresenta-se com o rosto próprio. Você vai ver que a maioria dos humoristas, ao imitar determinada personalidade, eles se trajam daquela personalidade. Pelo menos a face. Coloca uma peruca, uma máscara parecida com o tal, para imitá-lo. É esta a fala de Jesus, quando chama os religiosos daquela época de hipócrita, hipocrisia. Tá? E o termo fazia alusão aos teatros onde os apresentadores se vestiam de fora para dentro. Na transfiguração foi ao contrário. Jesus se transfigurou da sua glória de dentro para fora. Humanamente os homens viam um homem. Tanto é que nós estudamos aqui, me parece que há 15 dias atrás, que os homens de Nazaré, onde Jesus foi, dizia assim: ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Eles viam o homem, porém ali estava o Cristo, o Messias. Na transfiguração, Jesus mostrou para os discípulos, revelou para os Pedro, Tiago e João, quem ele realmente era. A transfiguração foi de dentro para fora, tá? Vocês lembram do episódio, e o escritor colocou aqui, de Êxodo 34, 29, os 6 dias representam outro paralelo de Marcos com o evento central da história, onde Moisés recebeu a glória do Senhor, e ele descia, e o seu rosto ficou brilhando durante alguns dias, 6 dias, ali apontava para Cristo. Tanto é que o escritor trouxe essa referência, né? É o oposto. E naquele dia, naquela hora, naquela noite, Deus estava revelando para Pedro, Tiago e João a deidade de Cristo, a eternidade de Cristo, o Messias que Pedro havia citado há poucos momentos atrás.
Lembra disso? Desse episódio? Quando Jesus perguntou: o que é que os homens estão dizendo ao meu respeito? E eles disseram assim: olha, a confusão aí é geral. Estão dizendo que tu és Jeremias, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é alguns dos profetas, João Batista até. Jesus perguntou assim: e vocês que andam comigo, acham que eu sou quem? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha e diz: tu foi revelado por Deus. Tu não revelou a carne e o sangue. Tu revelou aquilo que eu realmente sou e vim para isso. Quando Jesus revela que havia de morrer, Pedro foi o primeiro a se opor. Ele ouviu a revelação de Deus que aquele homem carpinteiro era o Cristo. Deixa eu abrir um parêntese. Todo bom judeu conhecia literalmente as Escrituras, do Pentateuco ao último profeta Malaquias, mas tinha dificuldade em entender. Pedro foi revelado que Jesus era o Cristo, mas não entendeu que o Cristo precisaria passar pela cruz, e repreendeu Jesus. Nesse momento da transfiguração, Deus mostra a eles três que ali, aquele personagem que estava ali, não era humano. Estava em uma veste, em um corpo, mas que ele era o próprio Cristo. Segundo o tópico 2, diz o seguinte: personagem de destaque. Estavam presentes na transfiguração de Jesus, tudo a proclamar profundas verdades espirituais. De fato, Moisés e Elias ali compareceram e dialogaram com o reluzente servo. O tema da conversa era sobre a sua partida. Lucas 9, 30 e 31. Vamos ler esse verso para a gente entender, na transfiguração, a conversa do representante da lei dos profetas com o servo reluzente. Lucas 9, 30 e 30. Lucas 9, 30 e 31. Deixa eu ver aqui rapidinho. 9, 30 e 31. Lucas escrevendo sobre a transfiguração. Isso é bom você marcar e comparar, colocar uma observação na sua Bíblia, comparando, tá? Marcos com Lucas, as referências. Isso fica mais fácil para você ler a sua Bíblia depois. Faça isso porque vai ajudar muito na leitura das Escrituras, tá? Você está com a Bíblia aberta, você coloca na referência de Marcos, na de Lucas, as referências de ambos. Marcos 9, 2, a transfiguração. Lucas 9, 28, a transfiguração. Fica fácil. Aí Lucas diz: e eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram, e falava da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. A conversa entre a lei, os profetas e a graça era sobre o episódio da crucificação de Jesus. Deixa eu abrir outro parêntese. A Bíblia diz também aos Hebreus que os nossos profetas, os antepassados, profetizaram e esperaram o cumprimento que não aconteceram, porque eles não profetizavam para a sua época, mas para a nossa época hoje. Isaías,
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, tal, tal. Isaías disse: o menino nasceu. Na visão de Isaías, ele estava vendo o menino nascer. Mas só foi acontecer 600 anos depois. Isaías não viu. Malaquias profetizou que uma virgem daria luz. Também não viu. Porque eles foram usados como veículo de comunicação para a nossa época, para o cumprimento de hoje, e não para a sua época. Vale entender isso, que Cronos e Kairos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cronos é o nosso tempo, e o nosso tempo é bem passageiro. Estava assistindo um diálogo entre alguns estudiosos esses dias, e um disse assim: para que tanta arrogância se daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui? E é verdade. Até quem está nascendo hoje, daqui a 100 anos não vai estar mais aqui. O Cronos é rápido. E existem coisas na nossa vida que não se cumprirá em nós, cumprirá em nossos filhos ou netos. Eu vejo hoje coisas que estão se cumprindo em meus filhos, que eu tinha desejo. Sabe que Cronos e Kairos é diferente. O tempo de Deus para cada época. O que estava acontecendo ali no Monte Tabor, na Transfiguração, Moisés e Elias, um representando a lei, outro representando os profetas, a conversa era: tudo vai se cumprir em ti. É como se eles dissessem assim: nós falávamos, porque Moisés falou sobre aquele que havia de vir, tá? Então, tudo se culminava no cumprimento de Jesus. Jesus é o centro das Escrituras e o centro das profecias da antiga aliança. Tanto é que não existe nova aliança sem a primeira aliança, sem a antiga. Existe hoje, eu vi esses dias, história de líderes que pastoreiam e eles excluem o Antigo Testamento do seu roteiro de sermão, de ensino, porque segundo eles já ficou para trás. Não existe, queridos, não existe. O cumprimento da nova aliança está na primeira aliança, mas toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E o cumprimento de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o centro é Jesus. Ok. Então estava ali aqueles homens falando o que Lucas disse aqui, a respeito da morte de Jesus, que se completaria, que culminaria, cumpriria o que a antiga aliança tinha falado. De fato, ademais, Moisés representava a lei, enquanto Elias retratava os profetas. Dois elementos centrais da história do povo judeu. Malaquias 4, 4 e 5. Vamos ler esse texto, rapidinho. Malaquias já é vizinho de Mateus. Malaquias 4, o 4 e o 5. Diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto, aqueles três homens conheciam profundamente. Eu não sei de onde veio a ideia, em nosso meio cristão, e acredito que alguns de vocês já ouviram isso, que Pedro era um homem analfabeto. No final da aula eu vou falar sobre isso, tá? Moisés morreu, vocês sabem o episódio. Foi sepultado em um lugar escondido, para não haver idolatria, nem o inimigo viu, né? Elias foi arrebatado,
E agora ambos encontram com Jesus. Tem muita gente que questiona esse texto, como pode isso acontecer? Queridos, Deus pode fazer tudo o que lhe apraz. E quem sou eu, humano, para questionar o porquê Deus fez, como Deus revelou esse dia aos discípulos, fazendo com que esta reunião acontecesse entre Pedro, Tiago, João, o servo Jesus e duas personagens que estavam em glória. Os olhos físicos deles contemplaram um momento de glória que Deus proporcionou para que eles pudessem contemplar, tá? Para que eles pudessem contemplar. Porém, o entendimento deles era limitado. Não sei se vocês já viram outro erro grotesco de muitos preletores, que lê um texto sagrado. Por exemplo, Pedro naufragou, ou Pedro afundou. E aí o camarada passa 30, 40 minutos malhando Pedro. A falta de fé, Pedro olhou para um lado, Pedro olhou para outro. Queridão, se fosse eu ou tu, fazia o mesmo. A Bíblia diz, Tiago falou sobre isso, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí você vai malhar os erros de Elias. Elias foi para o deserto. Elias deitou debaixo de um zimbro que não tinha sombra. Elias queria morrer. Eu já vi pregadores bombardear Elias. Não sei se você já viu isso. Queridão, faz uma leitura pessoal, se fosse eu ou você no lugar de Elias, depois daquela batalha no monte, 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, aquela luta todinha, vencer aqueles homens com a palavra de Deus, descer o fogo do céu. Elias estava morto em pé, desceu vulnerável e recebe a mensagem de Jezabel: vou te matar. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. O que a Bíblia nos revela não é a fragilidade é a fragilidade dos. É nós. Somos todos humanos iguais, tá? Iguais. O entendimento de Pedro, Tiago e João aqui, quantas vezes nós fazemos o mesmo entendimento? Queremos interpretar a Bíblia da nossa forma. E eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo 2012, 13, por aí. Estava acontecendo um episódio relacionado a lideranças denominacionais eu não digo guerras, mas essas discussões tolas. Tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e brigas a ponto de criar inimizade entre líderes. Eu fui orar com muita dor no coração. Eu fui orar com muita tristeza na minha alma. Para quem não sabe, irmão, eu sinto um pouco. Porque quando eu ministro em culto, eu caminho bastante. Vocês já notaram isso. Como a escola é mais focada, aí ditas varizes me empurram, tá? Então eu tenho que sentar um pouco para dar uma relaxada, levantar, ok? Então, eu fui orar com muita dor no coração, pastor Valmir, e tristeza na alma. Nesse dia eu fui tomado por uma graça de compaixão dessas pessoas, e eu chorei muito em oração. E eu perguntava a Jesus, por que isso acontece? E eu ficava com muita dor no coração. Meu Deus, por que esses líderes perdem tempo brigando uns com os outros a ponto de ficarem indiferentes por conta das Escrituras? Se as Escrituras é a tua revelação. Eu chorei muito naquela noite.
E quando eu não aguentei mais, não tem aquele momento da oração que você parece que desvanece e só soluça? Irmãos, nitidamente, não por fora, mas dentro de mim, o Senhor conversou comigo. E a voz do Senhor, eu me lembro que o Senhor dizia assim: meu filho, não se espante, porque antes também era assim. Os judeus queriam que eu fosse judeu. Os fariseus queriam Jesus fariseu. Os romanos queriam Jesus romano. Os gentios queriam Jesus gentil. Eles não entendem porque eles querem um Jesus wesleyano. Com essas palavras, queridos, dentro do meu coração. Eles querem um Jesus católico. Eles querem um Jesus batista, presbiteriano. Eles querem um Jesus assembleiano e até muçulmano. Mas eu não sou nada disso. Eu sou Deus. Eu pensei que eu ia desmaiar. Tão forte que foi aquilo. E sempre que eu estou conversando com pessoas de diversas denominações, licença, irmão, eu digo o seguinte: nunca leia a sua Bíblia por aquilo que você aprendeu na sua denominação ou religião. Leia como mensagem de Deus para o seu coração. Obrigado, meu querido. É necessário ler a Bíblia como ela é. Se nós fizermos a interpretação das Escrituras no meu ponto de vista religioso, eu me afundo, não vou entender Deus nunca. Os discípulos fizeram essa interpretação, eles tinham pouco entendimento. Já essa hora, Deus do céu, vamos lá. Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração, testemunhando a glória de Deus, todavia não alcançaram as alturas espirituais do evento. Pedro, impulsionamente, fala a primeira coisa que vem à mente, propondo construção de 3 tendas, igualando a Jesus com Moisés e Elias, embora somente Jesus tenha se transfigurado. Com isso, demonstrou pouco discernimento quanto ao verdadeiro significado daquele santo colóquio ou santo encontro. Presta atenção. Alguém diz assim: mas onde está aqui não digo a falha, mas a falta de interpretação? Era um momento de transfiguração. Não era que a glória de Deus agora ia morar na terra, não. Quando Pedro diz: vamos fazer 3 cabanas, Pedro não pensa na família. Pedro não pensa nos outros 9 que ficaram lá embaixo. Pedro não pensa em ninguém. Egocêntrico. É culpa de Pedro? Eu ouvi apenas 2 cabeças balançando aqui, não. Será? Era culpa dele? Não, é culpa da nossa humanidade. É culpa da nossa humanidade, da nossa limitação. O reino de Deus não é um humano físico, não é físico. Mas enquanto tudo isso acontecia, o próprio Deus agora se manifesta através de uma nuvem, com a sua voz, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Desapareceu Elias, desapareceu Moisés, e só Jesus fica ali. Por quê? Se Jesus desaparece, aqueles 3 iam seguir Elias, Moisés. Simples assim, como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje.
A facilidade das pessoas deixarem a Cristo para seguir o homem é muito grande, muito grande. Essas mesmas e amorosas palavras do Deus Pai também serviram para fortalecer o Filho da sua missão de morte, de sofrer em resgatar a muitos. Segundo tópico, o poder da fé genuína. O episódio ou o capítulo segue, Marcos continua escrevendo, e agora a correção teológica de Jesus. Aí interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas os escritores da lei, né? Ser necessário que Elias venha primeiro, versículo 11. Pronto. Devido às suas pressuposições culturais, os discípulos enfrentaram dificuldade para entender o que havia acontecido no Monte da Transfiguração. Agora é o Filho, é Jesus quem promove a oportuna correção teológica. Quando Jesus agora diz para eles o seguinte, Mateus 17, 11 e 13, Marcos 1, 2 e 7, Lucas 1, 17, as referências. Sendo que seu papel fora cumprido em João Batista, mas se Elias deveria voltar nos últimos dias, porque era necessário o Filho do Homem morresse. Afinal, pressuponham que o Messias viria como rei, conquistador e vitorioso. Isso aqui é de todo judeu. Havia uma promessa de Deus de enviar alguém para reinar em Israel e libertar Israel. No entendimento deles, do judeu, é que Jesus era um rei humano, tomaria o poder de Roma, porque naquela época Jerusalém estava sob o comando de Roma, edificaria o seu trono e eles seriam livres. E daqui a pouquinho você vai ver isso, o que eles queriam fazer com Jesus, tá? E aí, Jesus é o Filho quem promove essa oportunidade de esclarecer. O fato é que essa concepção negava ou negligenciava a incontornável doutrina do sofrimento da morte do servo. Eu já falei aqui do momento em que Pedro disse: tem misericórdia de ti mesmo. Ao mesmo tempo que Pedro disse: eu vou contigo até a morte. Quando Jesus então disse: tu não vais suportar, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Infabilidade humana não existe. Não existe de hipótese nenhuma. E nessa correção, Jesus então explica que João Batista, se cumpriu essa profecia em João. João veio, não Elias ressuscitado. E nós já estudamos aqui um dia desse, estava do outro lado do púlpito ainda, quando estudava Mateus, onde nós falamos sobre isso. A aula foi até ministrada por mim. As referências entre as semelhanças entre João Batista e Elias. Deserto, as roupas de ambos pareciam, alimentações de ambos se pareciam, e a palavra dura de ambos se pareciam. Então em João cumpriu-se, porque não era para vir outro homem chamado Elias, mas João vinha com as virtudes, ou seja, as características do profeta Elias. Então Jesus esclarece para eles que ali já tinha se cumprido. Subtópico 2, reação demoníaca. No versículo 17 do 9, e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. A vigorosa dinamicidade da narrativa de Marcos segue nos surpreendendo. No mesmo dia, os discípulos vão da glória do alto monte à mais imunda ação satânica, uma gangorra. Quando desceram do monte,
eles se depararam com essa cena. Parte de uma grandiosa experiência espiritual para um surpreendente relato de fracasso ministerial. Desta feita, um demônio tentava matar um jovem desde a sua infância. Havia transformado em surdo e mudo. Embora tivesse tentado, os discípulos de Jesus haviam falhado na tentativa. Lembra que subiram Pedro, Tiago e João. Então ficaram Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas Iscariotes, Judas, filho de... esqueci o nome do outro Judas. Os 9, né? Embaixo. E aquele pai trouxe o filho e os discípulos não puderam repreender o demônio. Fracassaram. Quando Jesus chega, está aquela confusão. A multidão o sauda, cumprimenta Jesus. E ali está uma discussão entre os escribas da lei e os discípulos de Jesus. Jesus, olha, o que é que vocês estão discutindo aí? É outra coisa que a Bíblia nos orienta, queridos. Eu fujo de qualquer discussão. Detesto programa de debate, porque no final do programa está a mesma coisa do começo. Nenhum debatedor concorda com o outro e continua com suas arrogâncias. Não assisto. Não gosto. É eu, viu? Eu particularmente. E aquela discussão foi repreendida por Jesus. Enquanto isso, o pai do rapaz está desesperado e procura Jesus. Mestre, dá um jeito aqui, porque eu trouxe o meu filho e teus discípulos não puderam fazer. Isso aqui é uma lição muito grande para os nossos dias. E é outra coisa que eu tenho medo, pastor André. Se o papel da igreja está sendo realizado ou não. E olha, se você ler as escrituras, antes disso aqui, Jesus já tinha enviado os 12 com autoridade, de cidade em cidade, e eles tiveram experiências como esta, de expulsar demônios, curar enfermos, mas nesse dia aqui, falharam. E depois Jesus explica por que falharam. Tá? Não é, irmão, para se frustrar com Deus. Ah, porque o Senhor não fez isso tal dia. Por amor de Deus, não foi Deus que falhou, não, fui eu. E eu ouvi uma frase que eu nunca vou esquecer, de um paizão na fé, que ele disse assim para mim: todas as vezes que eu acertei, não fui eu, foi Deus que acertou. E todas as vezes que eu errei, não foi Deus, foi eu que errei. Compreender isso faz um bem muito grande. E ali naquele momento o pai agora procura Jesus. Ajuda a minha falta de fé. Esse versículo é muito extraordinário. Jesus diz para ele, e nós lemos aqui, vamos dar outra repassada, na fala de Jesus com esse homem. Versículo 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. O pai do menino, no 24, diz com lágrimas: eu creio, Senhor. Mas não termina: ajuda a minha incredulidade. Parece redundância? Parece uma controvérsia. Como é que você crê e ao mesmo tempo não crê? Eu creio, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha pequena fé. Eu creio, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Sabe como é o nome disso? Humildade. Capacidade de crer e reconhecer que ainda é pouco. E a outra coisa que nós tememos, irmã Ivone, é de muita gente
que já acha tão sábio, mas tão sábio, que não precisa fazer como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, sentar para aprender. E já diz um célebre teólogo que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. E nós não sabemos coisa nenhuma. Eu ouvi esses dias um homem que eu admiro em conhecimento, um homem que é assim um professor nas Escrituras. Ele dedicou a vida a estudar e a servir a Deus. E perguntaram a ele assim, em um podcast: fale para a gente desse seu tão grande conhecimento das Escrituras. E ele disse assim: eu estou arranhando a capa da Bíblia. Ou seja, eu não sei nada. A Bíblia não se esgota. O fato da gente ler 10, 20, 100 vezes um texto não diz que a gente aprendeu tudo. Então, a lição que esse homem dá para nós é de grande importância. Ajuda a minha incredulidade. Isso aqui é de um poder muito grande. Isso aqui é de uma alegria para nós em ver essa fala desse homem. E Jesus não despreza o clamor de quem lhe depositou a confiança. Essa frase aqui serve para alguém, viu? Ou aqui ou na net. Jesus não despreza a sua fé e a sua confiança nele. Continue confiando, tá? Continue confiando. Expulsou o demônio, restaurou o menino ao seu pai. Embora pequena, tal fé era genuína e, por conseguinte, eficaz em poder. A fé daquele pai. Terceiro subtópico do 2, disciplina espiritual, Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Marcos continua a narrar sobre a fé, porque os discípulos tiveram insucesso na expulsão daquele demônio. Onde falharam que não puderam? Qual foi a negligência deles? No âmago de todo pecado, há uma recusa em crer nas verdades de Deus, trocando-as por mentiras. A humildade desse pai deve nos inspirar a nunca nos estribar em nossas próprias forças, mas sempre confiar inteiramente no Senhor. O fracasso em nossa caminhada cristã aponta para a necessidade de buscarmos mais a Deus através de oração e jejum, descortinando mais um segredo: fé genuína e disciplina espiritual geram grande poder na batalha contra o mal. Incrivelmente, porém, àquela altura, mesmo os discípulos ainda nutriam dúvidas a respeito de elementos básicos dessa fé poderosa. Isso está no versículo número 30 a 32 e diz assim, Marcos 9, 30 e 32, conferindo a referência, está escrito assim: e tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queriam que alguém o soubesse, porque os ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-los-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogar. Receavam não era medo. O fato da religiosidade judaica ser tão alto, talvez gerou orgulho, a ponto de não querer compreender as Sagradas Escrituras. Terceiro tópico: o serviço leva a honra. Primeiro subtópico: vaidade e ambição.
Versículo 33: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, rogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Jesus promove uma conversa a sós com seus discípulos e pergunta sobre o que haviam discorrido pelo caminho a Cafarnaum. E a resposta foi um silêncio. Vamos ler? E chegou a Cafarnaum, 33. E entrando em casa perguntaram: o que é que vocês estavam discutindo entre vocês pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Ah, Jesus! E aí, talvez a gente pergunte, ou nós nos perguntemos, ou soltemos essa pergunta: viver com Jesus todo aquele tempo tinha necessidade disso? E eu pergunto, tem diferença daquela época para hoje? Não tem. Não tem. Parece-me que eles estavam um tanto distante de Jesus e conversava cochichando. Tem duas conversas opostas em caminhos. Essa e a do caminho de Emaús em Lucas 24. Lembra que o próprio Jesus acompanhou os dois que saíam de Jerusalém para Emaús e conversavam sobre os acontecimentos. Jesus pergunta assim: o que é que vocês estão conversando no caminho? Mas ali era uma conversa das dúvidas, do medo, do espanto, da tristeza, da decepção. Na própria resposta você vai notar que eles disseram assim: ele disse que havia de ressuscitar, mas já é o terceiro dia aí, nada. Se bem que as mulheres disseram que foram no sepulcro, ele não estava, mas e aí? Duas conversas diferentes. No caminho para Cafarnaum, presta atenção, eles não conversaram na presença de Jesus, eles discutiram entre si quem era o maior. Ai, meu Deus do céu, como isso aponta. E agora Jesus aborda. Pensaram que não tinha visto. Chega em casa e disse: vem cá, o que é que você estava discutindo em Cafarnaum, no caminho para cá? Qual foi a resposta deles? Silêncio constrangedor, mais ou menos assim. E ele viu. E ele sabia. Deixa eu ver aqui uma referência bem rapidinho, para a gente compreender esse fato. Uma referência que eu havia visto aqui. Deixa eu ver se é o 46. Cadê? Lucas 9:46. 9:46. É o episódio, o mesmo episódio, agora contado por Lucas. Nós vamos estudar Lucas depois, viu? Mas eu trouxe para agora para uma compreensão melhor. Olha como Lucas escreveu na sua Bíblia. Passa aí uma tinta, uma coisa para você não esquecer nunca mais. 46 e 47. E suscitou, ou nasceu, surgiu entre eles uma discussão. Foi o mesmo episódio, tá? Sobre qual deles seria o maior. 47.
Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações. A conversa foi secreta. O que Marcos citou aqui, a conversa foi secreta, a ponto de quando chegar em casa, Jesus abordar. Queridos, existem acontecimentos, presta atenção aqui uma coisa. Nós somos tão humanos que às vezes nós não entendemos como a presença de Jesus pode ser tão real. Eu acho que o fato que já aconteceu comigo, aconteceu com alguns dos senhores. Eu estava estudando em Jacobina, uma certa feita, 2010, parece, na Escola Teológica de Jacobina. E nós estávamos um certo dia de manhã em três amigos. E um deles disse assim, bem pensado, domingo de manhã, nós poderíamos estar em qualquer lugar. Nós poderíamos estar num churrasco, numa cachoeira, num bate-papo entre amigos, mas nós estamos indo passar, escolhemos estudar a palavra de Deus, estamos indo para a sala de aula estudar. Tá. 20 minutos depois, estávamos na sala de aula, o professor fez a chamada, aí o professor disse, antes de começar a aula, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje, num churrasco entre amigos, num passeio, em casa descansando, mas vocês escolheram estudar. Eu olhei para eles, fiquei bem assim, como estou agora. Eu falei, caramba, Jesus, não pode, não é coincidência isso. É uma prova que Jesus estava vendo a nossa conversa no caminho. No mesmo colégio, já em outro semestre, eu e um deles, no caminho conversando da aula do sábado sobre adoração espontânea, que Deus procura os verdadeiros adoradores, e que às vezes o cristão está ali sentado, não está falando alto, mas sua alma está chorando, seus olhos estão lacrimejando, e por dentro ele diz glória, baixinho ele diz aleluia, ele exalta a Deus, ele levanta as mãos, cada um, adoração espontânea que Jesus precisa. E conversávamos sobre isso. Chegamos na sala de aula, no mesmo colégio, outro professor, e ele disse assim, vamos começar a aula de hoje com a que encerrou ontem. Vocês sabiam que Jesus quer adoração espontânea de cada um? E às vezes no culto você olha e não percebe, mas cada um está com o seu jeito espiritual de adorar. Eu olhei para o meu amigo e falei, vamos parar de conversar no caminho para a faculdade. É uma experiência própria. Eu costumo contar, porque isso serve para alguém, e talvez já tenha acontecido com alguém aqui, nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso não é coincidência, é realmente a presença de Jesus, como ele prometeu em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então os discípulos foram surpreendidos e ficaram num silêncio ensurdecedor. Um silêncio dolorido. Nossa, ele viu. Na famosa frase nordestina, a casa caiu para a gente. E aí Jesus, em casa, ao abordar os seus discípulos sobre esse episódio, ele, como um exímio leitor de corações, eles perceberam que os servos sabiam. Não fazia muito tempo que Jesus expusera a necessidade de seu sofrimento em favor de pecadores. Todavia os corações dos discípulos engajaram-se em trilha oposta, mergulhando em espantoso jogo de vaidade e ambição. Segundo o subtópico, humildade e tolerância. Estamos caminhando para finalizar. E ele, assentando-se,
chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, se alguém quer ser o maior, seja o último, seja o servo. Para corrigir esses corações egoístas, Jesus ensinou que aquele que se esforçava em servir aos outros é o maior aos olhos de Deus. É o contraponto do mundo. No mundo, o maior é aquele que se assenta para ser servido. No mundo, o egocentrismo e a vaidade diz que eu tenho que me assentar e receber porque eu sou grande. No reino de Deus, eu tenho que me entregar a servir, não para ser grande, mas para ser servo. E Deus reconhece o serviço, que é uma coisa que Deus detesta, a vaidade. Vamos falar disso daqui a pouco no fechamento. Vaidade é acompanhada de orgulho, irmãos. Tá? Vamos falar já já sobre isso no encerramento. E aqui está, portanto, Jesus não tolera essa ideia e ensina a diferença. E o interessante, aqui entra a andragogia. Eu já falei para vocês a diferença entre pedagogia e andragogia. Quem é professor sabe, pedagogia é a arte de você educar, ensinar crianças até a fase adulta. É o ensino pedagógico. Andragogia é a arte do mestre ensinar adultos a se tornar crianças. Foi isso que Jesus fez. Jesus utilizou de várias ferramentas para aplicar a andragogia, o ensino de adultos, e convencer aqueles homens que já eram adultos a entender o reino de Deus não como uma religião judaica, mas como o reino de Deus. Foi uma missão árdua. E Jesus sempre pegou o contraponto do judaísmo. E agora Jesus chama um menino. Irmãos, menino para servir como lição para adulto, isso até nos nossos alguns dias atrás era meio que ridículo. Naquela época, crianças não eram vistas como inocentes e puras, mas sim como fracas e inferiores. Acolher os mais frágeis e esquecidos da sociedade para apresentar uma lição foi o papel de Jesus. Lembra de outro episódio aí? Que Jesus pega uma coisa totalmente esquecida para mostrar como lição? Quem lembra? Lembra de um episódio? A viúva, a moedinha, ofertou mais do que os ricos. Não é? Quem se tornar como uma criança. E aí Jesus pega aquela criança, coloca no meio, traz para o seu colo e apresenta. João ainda tentou consertar o acontecimento, mas foi pior. Olha o que exatamente, a mulher sirofenícia. E a mulher sirofenícia era de onde? Era além também, era fora, era sidônica. Exato. Sinal de fé. Que tinha fé. Jesus pegava exemplos negativos, contrários à religiosidade deles, para ensinar. E aí, João ainda tentou defender os discípulos, apontando para o seu zelo. Vocês viram o zelo de João? Versículo 38. Qual foi o zelo de João? Versículo 38 do 9 que nós lemos. Leia aí em alto e bom som para a gente ouvir. Ah, meu Deus, isso aqui é um tapa na nossa cara. Né? Versículo 38. E João lhe respondendo disse: Mestre, nós vimos um homem
expulsar demônios em teu nome, mas ele não nos segue. E nós lhe proibimos. Nós lhe proibimos. João achou que estava crente, correto, certo, organizado, usando na base da paulada. Eu vi essa semana, me mandaram para mim um vídeo essa semana, onde o pregador, ele pregando sobre ovelha e pastor, ele disse que o cajado era para levantar a ovelha que tinha caído, e a vara era o pastor tangindo as ovelhas e pá, pá. Meu Deus do céu, Jesus, onde esse homem achou isso? Primeiro, pastor não tange ovelha. Pastor não é vaqueiro. A Bíblia diz que o pastor vai à frente, as ovelhas seguem. Então, vara não bate em ovelha. Vara é para bater nos predadores que estiverem à frente do rebanho. E o papel do pastor é procurar os campos verdejantes. E no sentido de hoje, o papel do pastor é procurar os campos verdejantes que estão aqui dentro e a água para dar ao seu rebanho. E aí as pessoas usam isso aqui para bater. Eu falei, Jesus, eu não estou acreditando que esse camarada está fazendo isso. João quis fazer o mesmo. Nós proibimos, sentamos na porrada, mandei ele parar. Jesus também foi contra. Olha o que Jesus faz com João. Jesus diz assim. Jesus aproveita para liberar mais um esplêndido segredo espiritual. Quem não é contra nós é por nós. De fato, o reino de Deus é maior do que a nossa experiência. Maior do que nossa experiência dele. Por isso sejamos tolerantes e também honremos aqueles que servem a Cristo fora do nosso convívio. Do nosso panorama, do nosso olhar, do nosso contexto. Como já foi dito, nas questões essenciais, nas periféricas, liberdade em todas as coisas. E o terceiro e último subtópico, renúncia e santidade. Versículo 43 de Marcos 9. O escritor, portanto, encerra com esse assunto. Se a tua mão te fazer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Jesus, por fim, ensina que o reino de Deus exige renúncia repleta de tudo aquilo que nos afasta da santidade e determinação radical para fazer morrer a nossa natureza terrena. Ainda que o custo dessa renúncia seja altíssima, em linguagem metafórica e com propósitos pedagógicos, o mestre valeu-se de 3 figuras expressivas do corpo humano: mão, pés e olho. Verdadeiramente, o ato de seguir a Jesus não pode ser motivado pelo simples desejo de conquistar realizações pessoais. O discipulado é difícil e demanda uma vida de sacrifício. Aí tem algumas referências. Há uma guerra em curso. Portanto, cicatrizes são inevitáveis para o cristão verdadeiro. Ceder à tentação e viver em pecado nos conduz a algo bem pior: o inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. A promessa é esta: humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele nos exaltará. Aqui encerra a nossa lição com esses 3 tópicos sobre a transfiguração,
a cura daquele garoto possesso, endemoniado, a discussão dos discípulos, quem era o menor, quem era o maior. E presta atenção, senhores, a maioria das vezes, eu vou repetir o que eu disse no início da aula, tudo que aconteceu, ou quase tudo que aconteceu com os discípulos, pode estar acontecendo nos nossos dias, porque nós somos humanos semelhantes a eles. E nós vamos trazer aqui um resumo da nossa escola de hoje. O resumo é o seguinte: os erros teológicos ou interpretativos dos apóstolos no Monte da Transfiguração, não está na lição esse texto não, viu gente? Remete à incapacidade humana de entender os eventos divinos. Falei isso no início, estamos recapitulando. Tá? Os erros interpretativos e teológicos é por conta da incapacidade humana. Nós queremos entender do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E queremos entender os eventos de Deus no nosso tempo. E os eventos de Deus estão em 3 situações. Primeiro, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Terceiro, o querer de Deus. Os acontecimentos de Deus estão em 3 etapas: no tempo de Deus, na vontade de Deus e no querer de Deus. Guarda isso, tá? Guarda isso. O evangelista Lucas diz que eles estavam dormindo. Abra sua Bíblia aí em Lucas 9:32, por favor. Nós já lemos, mas vamos fazer o resumo agora de tudo e a gente encerra. No momento que Jesus leva eles para o monte para orar, encontraram Lucas 9:32? Está aí? Lê aqui, irmão, lê. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Estavam dormindo, carregados de sono. Não era só com sono, carregados, pesados, dormindo. Tanto é que Lucas diz, eles acordaram, quase perdiam o momento da transfiguração. Fragilidade humana. Jesus estava caminhando para o final da sua missão e as atividades se intensificaram. O cansaço e o esgotamento físico era notável entre eles. No episódio do jardim do Getsemane, Mateus 26, 36 e 46. Vá lá na Bíblia, só para, não vai ler não, marca um xizinho como referência. Mateus 26, versículo 36 ao 46. Outra vez, e aqui Jesus foi orar, voltou, eles estavam. Foi a segunda vez orar, voltou, estavam. Aqui mostra o quê? O que é que a gente pode aprender nisso? A fragilidade humana. Estavam cansados, fadigados da intensidade daquela missão. Nós aprendemos também que os apóstolos eram homens que conheciam as Escrituras. Prova disso foi a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Abra sua Bíblia em Atos 2 e dá uma olhadinha no versículo 14, por favor. Atos 2, está explicado porque no início eu estava falando tanto em Atos e Lucas, não foi? Atos 2, 14. Olha só o que está aí em Atos 2, 14. A pregação de Pedro, pensa não, citando o Antigo Testamento. Você vai notar que a sua Bíblia está a escrita está de forma diferente, está recuada. O escritor estava dizendo que ali era uma fala de outra pessoa. Pedro estava citando Joel, aqueles acontecimentos. Eu não sei onde acharam a ideia de que Pedro era analfabeto, gente. A pregação de Pedro mostra um conhecimento profundo das Escrituras. Talvez
como nós, a interpretação das Escrituras ele não estava tendo. Agora, depois da ressurreição de Jesus, ele começou a entender que toda a Escritura até ali se cumpria em Cristo. Por isso ele diz, o que Joel disse não era para Joel, era para nós, para os nossos filhos, para os que estão longe, perto, todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Agora Pedro entende, ok? Os discípulos adquiriram uma compreensão bem mais profunda do plano de Deus, mas estavam confusos sobre a vinda de Elias, a fim de preparar o caminho do Messias. Sabiam das profecias de Malaquias, sabiam que os mestres esperavam as profecias se cumprissem, a chegada do Messias, e agora estão em dúvida: será que Elias está mesmo vindo? Haviam percebido que ainda estavam por vir? Talvez a aparição de Elias no monte fez com que eles entendessem que a profecia se cumpria agora em Elias naquele dia. A interpretação deles. Jesus deixou claro que aqueles fatos foi para João. Estão entendidos? É o resumo do segundo tópico. E por último, a história bíblica, irmãos. João Batista. A história bíblica está repleta de episódios que relacionam o ser humano ao orgulho. Vocês acham que a queda de Adão foi por conta de quê? Eu não vou subir aqui não, que eu não aguento. Ponto de querer. A proposta de Satanás através da serpente foi: ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual. Uau, eu vou ser igual a Deus. E hoje existe essa linha de raciocínio, que cada um de nós somos pequenos cristos. Orgulho, tá? A Bíblia cita reuniões dos 12 querendo status e poder. Marcos 9:33, Lucas 9:46. Agora abra aí, marca Lucas 10:35. Lucas 10:35. Vamos ler esse para encerrar. 10:52, estamos no tempo. Lucas 10:35, quem achou? O que é que diz aí? Tu que chamou foi. Isso. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse: 10:35? 10:35. Aliás, 9:46. 9:46. Aqui. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ok, é esse texto que nós lemos dentro da lição. A confusão deles querendo ser o maior. Vocês vão encontrar também, me ajude aí o texto, esse eu não lembrei, que certo dia, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, chega para Jesus e faz uma proposta junto com a sua mãe. Que proposta indecente. Os 3 chegaram para Jesus e disseram: mestre, quando o senhor for implantar o seu reino, faz o seguinte: eu e meu irmão, um primeiro-ministro e outro segundo-ministro, mais ou menos assim, um ao teu lado direito e outro ao teu lado esquerdo. A mãe chega e endossa a história. Isso mesmo, senhor, faz isso com meus filhinhos. Eles também esqueceram dos outros 10, só tinha eles 2 ali, ó. É nós 2, viu? É mais ou menos assim, irmão. Os outros 10 que se dane para lá. Olha o orgulho de querer ser grande. Jesus então pergunta se eles podem beber do cálice. Podemos. Vocês podem morrer da morte que eu vou morrer? Não pode. Tá. A mãe deles estava próximo da cruz no dia da crucificação. Quando ela olha para Jesus, quem está do lado direito e do lado esquerdo? 2 salteadores. Eu acredito que ela deve ter lembrado assim: Jesus estava certo em não querer permitir que fossem meus filhos, um ao lado direito e um ao lado esquerdo dele, porque iam morrer crucificados. Orgulho de querer posição e status. A Bíblia está recheada disso.
É um perigo muito grande. Quer ver outro perigo muito grande na Bíblia? A falsa humildade. Isso aqui é sorrateiro, tá, irmãos? Lá em Mateus 6,16, eu encerro, nos mostra que Jesus, e aí você pode marcar Mateus 6,16, Jesus critica os fariseus, porque eles jejuavam, desfigurava o rosto para que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando. Modificavam o semblante, como sinal de humildade. Vocês sabiam que a falsa humildade também é orgulho, é exaltação, é uma forma de querer destaque, é uma forma de querer aparecer. A falsa humildade é a hipocrisia. Aqueles líderes que se transfiguravam o rosto, Jesus condenou-os. E você achou aí o versículo? Jesus está condenando os fariseus pelo fato de fazerem isso. Irmãos, vamos ter o máximo de cuidado. Ali era orgulho, era mais ou menos assim: eu faço, ele não. É orgulho, é vaidade, pura vaidade, como disse Salomão, vaidade de vaidade. E vaidade aqui não é questão de beleza, usos e costumes, é orgulho, coração vazio, desejo de ser maior. Que Deus nos livre, Deus nos guarde, e que possamos aprender com Jesus que ser servo é o melhor caminho para parecer com Ele. Quer parecer com Jesus? Queremos parecer com Jesus? Nossos atos, nossas ações, nossa humildade e aquilo que a gente mais precisamos imitá-lo: amar, amar e amar. Deus nos abençoe. Gratidão ao Senhor por esta aula. Gratidão a vocês por me suportarem todo esse tempo. Eu sei que por mais que a gente tente, existe coisas que talvez não chegue à compreensão, mas vamos compreendendo até o dia em que Ele voltar, e aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Amém?